Vamos iniciar nosso CRUD com a criação do formulário, tá? Então, aqui, FW11 CRUD. Tá? Vou montar aqui o formulário, utilizando HTML. Depois eu posso até fazer uma validação com JavaScript. Vou colocar aqui como título o nome da tabela, então aqui, chamado. Tá? E vou criar um formulário. O destino desse formulário será a própria página, porém, a versão da página que está contida lá no servidor de aplicação. E aqui, eu vou colocar o método de envio, método post. Tá? Então, nosso formulário. Vou colocar aqui os campos que nós vamos utilizar. Então, é código, título, descritivo, prioridade, tá? Status. Tá? Então, vamos criar aqui os campos para cada entrada que nós temos. Input type, text. O name é o nome do parâmetro, tá? Então, vou escrever aqui, ó, código. E o ID é a referência do objeto. Qual que é a diferença de um para o outro? O ID faz referência ao próprio objeto dentro da página. O name é o nome do parâmetro associado àquele objeto. Então, o ID é utilizado para JavaScript, CSS, utilização interna, e o name é utilizado para utilização externa, quando eu vou enviar esse formulário para o destino dele, para o action dele. Eu posso tanto definir diferente como iguais, tá? Aqui estou deixando iguais. Então, título. Esse descritivo aqui vou deixar em formato de text area, que o cara pode digitar mais. Então, aqui, descritivo. Certo? Vamos fechar aqui nosso text area. Vou pular uma linha. Text area vou deixar aqui com algumas linhas, tá? Deixa eu pôr aqui rows. Prioridade, eu vou colocar uma caixa de seleção. Vou pôr aqui o ID prior, name prior. Tá? Eu vou colocar as opções. Option. Vamos colocar assim, numérica, né? Prioridade 1. Vamos colocar de trás para frente para forçar o usuário a escolher, tá? Então, aqui. Primeira opção. 4. Vamos copiar aqui as outras. 3, 2, 1. Fechar aqui nossa caixa de seleção. Tá? Status também, vou colocar uma caixa de seleção ativo e inativo, tá? Não, aqui seria aberto, cancelado, atendido, tá? Vamos por aqui, select. Pessoal, status é uma palavra reservada. Se eu escrever status aqui, provavelmente vai dar problema depois na hora de ler.
Vou colocar stat, tá? Só para não escrever stats, que é uma palavra reservada. Vou colocar assim, ó. 1 aberto. Dois atendido, 3 cancelado, tá? Atendido, fechado, cancelado. Vamos colocar aqui, ó, barra select para o cancelado, tá? Além dos elementos de tela que eu tenho para cada campo, eu preciso de um botão para realizar cada operação do processo. Então, são 4 operações, vou colocar 4 botões. Então, aqui, put type, submit, colocar o nome do botão para depois conseguir identificar qual botão foi clicado, tá? E vou colocar o texto do botão inserir, que é o mesmo que o create, tá? Botão 2, pesquisar. Ó, botão 2. Botão 3, alterar. E botão 4, excluir. Tá? Excluir. Eu vou colocar aqui a chamada de cada um dos botões e depois a gente já cria os métodos. Primeiro vamos ver como está o nosso formulário, tá? Então, acessando aqui o endereço virtual, por aqui sim, localhost barra chamado.php, tá? Então, ele está com essa cara aqui. Depois a gente pode aplicar um CSS, fazer uma validação JavaScript, tá? Mas basicamente ele tem todos os campos e tem os botões para cada operação do CRUD, tá? Então o primeiro objetivo é criar aqui o inserir, legal? Eu vou colocar aqui a chamada das funções. Eu vou abrir aqui a tag do PHP, certo? E vou testar. Se isSet. O que faz o isSet, pessoal? O isSet ele identifica se uma variável, se um parâmetro está vazio. Então, se não estiver vazio, ele retorna verdadeiro. Então, ele vai entrar dentro desse if. Aí eu vou chamar aqui a função inserir. Se eu clicar no B1. Se eu clicar no B2, eu vou chamar o método pesquisar. Se eu chamar a B3, alterar. B4, excluir. Certo? Então, cada botão, se clicado, vai corresponder a uma função do PHP que nós vamos criar aqui embaixo. Tá? Então, a primeira função aí do nosso CRUD é o create, é o inserir. Independe, tá, pessoal? Se for PHP, ASP.NET, Python, Java, você sempre tem que ter em mente. Abre conexão, cria comando, executa conexão, executa comando, fecha a conexão, tá? Sempre. Por quê? Você não tem controle do teu usuário. Então, se você não fecha a conexão, você pode interromper o teu serviço para todo mundo, tá? Então, vamos criar aqui a função inserir. Function inserir. Eu vou
seguir esse paradigma, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada conexão. Vou passar como parâmetro a criação de um objeto chamado MySQLi. Ele vai criar a conexão com o nosso banco de dados. Então, o primeiro parâmetro é o IP ou o domínio do banco de dados onde nós estamos acessando. Nosso banco de dados é na própria máquina. Porém, se fosse um banco de dados público, você pegaria o IP daquele banco de dados. Tá? Então, aqui, banco, usuário, senha. Aqui, nosso ambiente é de teste, tá? Então, por isso que está desse jeito. O correto, né, é criar um usuário específico para acessar o banco de dados. E o nome do banco de dados, tá? Então, de novo, o IP, o user, o password e o nome do banco de dados, tá? Para fazer a conexão com o nosso banco. Vamos criar aqui variáveis para ler os parâmetros. Então, aqui, ó, título vai ler o parâmetro enviado via post, título. Descritivo vai ler o parâmetro enviado via post, descritivo. Próximo. Prioridade. Deixa eu ver como que eu escrevi. Se eu escrevi prior, acho que eu escrevi prior. Prior, tá. Prior. Recuperar o parâmetro enviado via post, prioridade. Certo? Status, eu pus está ou stat. Pus stat. Stat. Parâmetro recuperado via post, stat. Tá? Então, eu recuperei todos os parâmetros. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar o comando SQL de inclusão de registro. Nós vimos na aula anterior que o comando SQL para inserir um registro é o comando insert. Eu vou escrever aqui, ó, insert int, chamado. Eu vou ignorar o campo código porque ele está como autoincremento, então ele gera sozinho. Vou colocar assim, ó, título, descritivo, prioridade, status. E aqui eu vou sair concatenando, ó, values, tá? Com as variáveis que eu tenho. Título, descritivo. Eu estou colocando entre aspas porque o campo é varchar lá no banco de dados, tá? Prior. E por último, status, que é stat. Tá? Eu criei aqui o comando SQL para inclusão de registro. Tá? Próximo passo, executar o comando. Para isso, eu utilizo o comando mysql_query, certo? Vou passar a conexão com o banco de dados, que eu criei lá em cima, e vou passar o comando a ser executado. Ele vai executar o comando. Posso fechar aqui a conexão com close, certo? E vou mostrar uma mensagem para o meu usuário. Registro inserido com sucesso. Certo? Vamos testar. Se der certo, a gente replica para os outros. Terminei minha função, fechei a tag do PHP. Vamos lá.
mouse não funciona. O scroll do mouse não está funcionando. Prioridade, vamos pôr uma prioridade 4. Status aberto. Então, aqui inserir. Ele vai chamar a página lá no servidor de aplicação. Deu um erro aqui na linha 32, que ele não achou esse prioridade. Vamos ver por quê. Tá? Linha 32 é porque aqui é prior, né? Eu criei o campo como prior. Salvar. Vamos recarregar a página. Ainda está com os parâmetros, registro inserido com sucesso. Vamos verificar se inseriu mesmo. Vou ver aqui no MySQL, no phpMyAdmin, tá? Então ali, acabou inserido 3 vezes porque eu acabei apertando lá. Então aqui, ó, mouse não funciona. O scroll do mouse não está funcionando, tá? Prioridade 4, status 1. Salvou direitinho, pessoal. Dúvidas até aqui?